nacionais. Acho que agora sim. Muito bem, muito boa tarde mais uma vez. Cá estamos nós, em mais uma edição do espaço Etale Talks, para podermos apresentar uma iniciativa pioneira na língua emáqua, um jornal que vem revolucionar o jornalismo nesta língua, que é praticamente a língua mais falada do país, a língua nacional mais falada do país, que é o emáqua. O meu convidado chama-se Cantífula de Castro, mais conhecido por Cante de Varonha, um cidadão moçambicano que nasceu na província de Nampula, distrito de Mecubur. Foi ordenado padre em 2015 e é formado, neste caso, em termos de licenciatura, é licenciado em Filosofia, mestrado em Sociologia. Desde 2014 trabalha na Rádio Encontro e desde 2018 trabalha na revista Vida Nova, a única revista cristã do nosso país. Nestes dois lugares de grande relevância, neste caso a Rádio Encontro e a revista Vida Nova, exerce atualmente o cargo de vice-diretora. Falávamos aqui da pertinência de se criar um jornal em emáqua, e como uma língua moçambicana que tem aproximadamente 7 milhões de falantes, o jornal ONIRIA vem revolucionar este setor linguístico. Cante de Varonha, bem-vindo à nossa conversa. Muito obrigado. O Cante de Varonha está a entrar para a nossa conversa, por favor. Meu caro, salama. Salama, Ehali. Terminei aí mesmo. Salama Cairuto, no máximo. O resto é, olha, vamos para frente. E para frente é o caminho. Muito obrigado. É uma graça, uma oportunidade para estarmos aqui. Certo? Sim. Então, vamos falar deste grande projeto, um projeto de grande relevância para os falantes da língua emáqua e não só, porque, já bem dissemos, o emáqua tem aproximadamente 7 milhões de falantes, é a língua mais falada no nosso país e já sentíamos esta falta de uma iniciativa do género, e cá está o Cante de Varonha a trazer esta ideia com os seus parceiros para o mundo. Nós queremos saber como é que surge esta ideia para a criação do jornal ONIRIA, escrito em Macua. Primeiro, é importante procurar saber o que é que significa ONIRIA. Muito obrigado por esta oportunidade que nos é dada para podermos apresentar ao mundo e ao país o jornal pioneiro em língua moçambicana. O jornal chama-se ONIRIA. ONIRIA. ONIRIA significa demonstrar ou demonstração. ONIRIA. O jornal surge
como filho da Emáqua Consultoria e Serviços, que é uma instituição nascida a 16 de outubro de 2020, no ano passado. A 16 de outubro último, celebramos o primeiro aniversário, e a missão desta Emáqua Consultoria e Serviços é promover a identidade cultural e também linguística do povo Makua, razão pela qual também visa contribuir para o fortalecimento da nossa língua, da nossa cultura, da nossa identidade, também contribuindo para o desenvolvimento do mosaico cultural do nosso país. A Emáqua Consultoria vai, desde o primeiro momento da sua existência, promovendo vários cursos, entre os quais o primeiríssimo é a língua Emáqua. Sentimos que em Moçambique e, sobretudo, em Nampula, apesar de ser uma província maioritariamente de macuas, há muitas pessoas que não falam macua ou que se envergonham de falar macua, e muitas vezes estas pessoas perdem várias oportunidades de trabalhar ou de comunicar-se ou de se identificar como tais, porque mesmo desde os primeiros momentos de sua vida há pais e famílias que proíbem a todo custo que seus filhos falem ou se expressem em macua. Isto vai criando lacunas, vai criando vazio de cultura e de identidade como povo, e estas pessoas, à medida que crescem, vão se notando que não têm um núcleo central que os possa motivar a crescer como pessoas de um certo grupo cultural. Português veio, como dizem, de barco ou de navio. É verdade. Muita coisa perdeu-se e se na falamos, água. pouco... Sim, pois é. E pouco falamos, e se falamos, pouco percebemos. E se percebemos, às vezes de até maneira nos expressamos mal. É verdade. Nos expressamos mal, pois, sim. Então, se nos agarramos à nossa identidade linguística e cultural, não somos inferiores. Pelo contrário, valorizamos o que é nosso, e sem nos descurarmos de também aprender a língua nacional, a língua pela qual fomos colonizados, e também a aprendizagem das demais línguas internacionais que o mundo hoje oferece, por meio das quais podemos apostar ao mercado de emprego, etc. Então, em vista de tudo isso, para promover a identidade cultural e linguística e ajudar as pessoas para o fortalecimento da nossa cultura e língua, então nasceu esta iniciativa da Emáqua Consultoria e Serviços. Estamos em Nampula, que é a província originária onde se localiza a Emáqua Consultoria, e é nesta Emáqua Consultoria, fruto dos jovens que formamos ao longo deste primeiro aniversário de trabalho, estes que também quiseram apostar na promoção desta língua e na difusão da língua, escrevendo um jornal, artigos diversificados e várias rubricas em Emáqua e em todos os contextos, procurando disseminar à medida do possível a nossa língua e a nossa cultura do povo Makua aqui de Nampula. Não só, porque apostamos na versão digital, então esperamos abranger mais pessoas e mais, até para aquelas que não são macuas, que também queiram aprender e queiram se identificar com este povo. Eu costumo dizer, por exemplo, que a língua que eu mais aprecio, não por conta da quantidade de falantes, é o Emáqua, porque tem uma beleza
em cada lugar onde se fala o Emáqua, há um diferencial. O Emáqua que é falado em Ribau é diferente do Emáqua que é falado em Memba, é falado na ilha de Moçambique, mas no meio disso tudo há uma particularidade, há uma beleza linguística que só falando o Emáqua para viver isso na pele. Já agora, em termos de equipa de trabalho, como é que estão divididas as equipas? Temos jornalistas, repórteres, cronistas, colunistas, como é que está? Certo. Como eu disse anteriormente, a constituição da nossa equipa de trabalho é mercê também dos estudantes que formamos durante esse tempo. E parte deles interessou-se em não parar, pelo contrário, continuar ainda a intensificar aquilo que é a promoção da identidade cultural e linguística, e a única maneira que vimos que era possível fazer isso foi então por meio deste jornal, Woni Heria. Wona, em Makua, significa ver. Woniha, fazer ver. Woni Heria é demonstrar, ou demonstração. O que queremos demonstrar aqui? Queremos demonstrar a língua e queremos também demonstrar a identidade, os valores culturais deste povo, que apesar de ser da cultura oral, por muito tempo sentiu-se inferior, que a sua língua não tem valor. E porque queremos estimar esta língua e esta cultura, então todos estes membros do nosso trabalho são pessoas, graças a Deus, que falam Makua e que são da cultura Makua, conhecem a cultura e todos os pormenores possíveis para podermos alavancar aquilo que é o nosso desejo de promoção e fortalecimento. Então, existem aquele que se chama de diretor editorial, existem os jornalistas que ocupam várias rubricas, não só de notícias, como também rubricas diversificadas, como é o caso de cultura, saúde, agricultura, crônica também temos. A crônica não pode faltar, não é? Porque também... Aqui localmente, crônica chamamos de Wahala. Wahala é o local onde se apresentam mensagens importantes, instrutivas, que ajudam as pessoas a memorizar alguns ensinamentos e, mercê disso, também conseguem ou corrigir-se na sua vida ou ainda ajudar os outros a superar as diversas situações sociais, etc., como também pessoais. Então, esta conjuntura toda, a nossa equipa de trabalho está distribuída de tal modo que cada agrupamento assume as rubricas que lhe são indicadas, sem também deixar de poder promover ou auxiliar nas demais rubricas de quem puder carecer de alguma temática por abordar neste momento. A primeira vez que lançamos o jornal Woni Heria foi mesmo no primeiro aniversário da Emáqua Consultoria e Serviços, a 16 de outubro passado, e agora estamos em preparação da segunda edição de Woni Heria. Perfeito. Os internautas que acompanham esta nossa conversa podem deixar ficar os seus comentários e têm a liberdade também de fazer perguntas ao nosso convidado do Tale Talk desta edição. Falo de Cante de Varonha, o responsável por este jornal pioneiro que vai, de certa forma, poder alavancar os conhecimentos locais da língua Emáqua e não só. Há quem aqui já comentava que o Cante é um cronista nato. Temos crônicas também do Cante nesse jornal? Por enquanto não, deixamos espaço para os formados para poderem partilhar seus conhecimentos. Certo, certo. E já agora, em termos de parcerias, como é que estão? Quem tem apoiado esta iniciativa?
para além da Macua Consultores? Esta iniciativa é mesmo embrionária, está a começar, avança fruto de vontade muito pessoal dos integrantes, dos membros que pertencem ao grupo, e neste momento estamos tentando conquistar o coração e a apetência das pessoas que apostem na promoção da cultura, no fortalecimento da língua e que se identifiquem com esta causa que julgamos ser importante para o nosso país e, sobretudo, porque também na Ampula, apesar de concentrar estas pessoas moçambicanas por várias províncias de Moçambique, encontramos macuas. E, como dizia anteriormente, há muitas pessoas que, mesmo sendo macuas, para escrever e para falar macua, é-lhes difícil. Então, por meio deste jornal, julgamos que será provável fazermos um despertar de consciência que ajude as pessoas a aprender a língua, a aprender também os valores culturais que vamos disseminando nas várias rubricas do nosso jornal e, por meio disso, estaremos a fortalecer também a cultura do nosso país, ou as culturas do nosso país, como dizem alguns pensadores, para não dizer que em Moçambique existe única cultura. Então, neste momento, estamos mesmo a começar, e começamos por vontades pessoais, existe determinação, existe ao mesmo tempo o desejo de poder avançar e, se possível, podermos celebrar parcerias com organizações e pessoas interessadas. É verdade. Acerca das línguas nacionais, pouco foi escrito. Quando falamos de alguns escritos das nossas línguas, um dos livros que mais aparece é a Bíblia. É a Bíblia, sim. É a Bíblia. E como é que tem sido o processo de colocação linguística, as línguas nacionais para escrever, têm as suas próprias regras? Quais são as bases que vocês usam daquilo que já foi escrito na língua máqua? Nós temos consciência das diversas propostas que o país oferece e alguns estudiosos oferecem para o elemento de padronização da língua. E neste momento nós também estamos a oferecer uma segunda proposta científica que possamos discutir como realmente criar a ortografia macua. Portanto, se na padronização sugere-se a duplicação de vogais nas palavras longas, nós estamos a sugerir colocarmos os acentos. Quanto barulho não surgiu quando também lançamos o jornal Onihera, não é? Pessoas que não concordaram e quiseram até disparar palavras, não diria obscenas, mas eticamente são aberrantes. Porque em academia não se pode discutir pessoas, é preciso discutir ideias. E porque não viemos tirar lugar a ninguém, julgamos que em ciência é preciso ser aberto e colocar uma opinião que possa ser discutida, e as ideias que se discutem, então, serão colocadas à mesa para podermos avançar na promoção da nossa cultura e da nossa língua. É por a razão pela qual nós apostamos na acentuação das palavras em lugar de duplicação de vogais nas palavras longas. E para isso existem critérios que organizamos e sistematizamos por forma a facilitar aqueles que aprenderão a nossa língua. Regra geral é esta: a língua nossa, é máqua, escreve-se como se fala e fala-se como se escreve. E a melodia que surge nesta harmonia linguística facilita para quantos desejam aprender a língua não precisar passar por equívocos e incompreensões desnecessárias. Então, é assim como nós começamos este nosso trabalho e também estamos a colocar a proposta de podermos discutir academicamente como podermos escrever em máqua e como podermos, ao mesmo tempo, ensinar aos outros sem dificultar
e para facilitar a assimilação dos conteúdos e o diálogo ou a fala de Emakwa para muitas pessoas. Discute-se muito acerca das variantes da língua Emakwa. Há quem diga que o pessoal do interior fala de uma forma, isso é óbvio. É óbvio, sim. Os que vivem na região do litoral falam de outra forma. Os que vivem em Cabo Delgado falam de uma outra forma. Quamba, na Zambésia, assim sucessivamente. Estão a pensar em padronizar? Como é que tem sido a escrita? O nosso esforço não é padronizar. O nosso esforço é assumir a diversidade das variantes linguísticas e os ramos de Emakwa, não é? E na próxima edição, a exemplificar, um dos artigos que vai aparecer será em Essaka. Essaka fala-se praticamente na Caroa, nos distritos de Nakaroa, um pouco de Memba, também Herate. Queremos mostrar às pessoas que o nosso jornal não discrimina, inclui. E nesta tônica inclusiva, queremos permitir que cada povo falante de Emakwa possa também exprimir-se como pode falar naturalmente, sem se adulterar a sua forma linguística. Porque sentimos que a padronização pode vir gerar um adultério linguístico que vai dificultar a compreensão e vai dificultar também a assimilação, destruindo assim esta realidade linguística saborosa do nosso povo, cujos padrões encontramos e precisamos de preservar. E aquilo que não está conforme, então vamos endireitando para dar a forma que lhe for conveniente. Perfeito. Falemos agora em termos de prováveis tiragens em formato físico. Agora estão na versão digital e o formato físico, porque dá sempre um gosto diferente. Estamos a ler um produto de forma física. O orgulho do Makua sentado numa praça na cidade de Nampula a ler um jornal em Makua numa praça. Para quando uma provável tiragem em formato físico deste jornal? Para quando é uma pergunta que muitas pessoas fizeram a quando do lançamento da primeira edição. Para quando é a pergunta que nós, os fazedores, nos fazemos, para quando vamos imprimir o nosso jornal. A ideia primeira, como disse no início, estamos numa fase embrionária, estamos a começar, então nós vimos que, carecendo de meios financeiros que nos permitam a impressão em quantidades maiores ou menores do nosso jornal, então é preciso usarmos as plataformas atuais de disseminação deste jornal na versão digital. Ora, nesta fase inicial, então vamos apostando nesta modalidade, conscientes de que não virá logo à primeira vista aquilo que será a conquista de impressão. E, ao mesmo tempo, a difusão não tem sido por preços estabelecidos, mas temos em consciência que, futuramente, para permitir que o jornal persista e exista, ainda continue a ser produzido e divulgado, precisaremos de conquistar o coração de pessoas interessadas, empresários, ou então organizações, ONGs, instituições governamentais e privadas, para podermos também ter os meios necessários que permitam a impressão. Então, a este momento, estamos neste momento também a começar, como quem diz que estamos a gatinhar, não é? E, enquanto isso, o único meio que existe, a única forma é disseminar gratuitamente, mas os próximos tempos não serão gratuitos, serão sim necessários
alguma contribuição para incentivar os fazedores deste jornal. É verdade, vão precisar de assinantes e companhia. Subscritores, sim, de fato. Certo. Aliás, Já agora. o primeiro subscritor e convidado é o Gerson, não é? Sem problema, sem problema. Vou fazer de tudo para poder ser subscritor, porque sou apaixonado pela língua emáqua. Eu sou Iau e há uma particularidade. Os Iauos faziam comércio de longa distância e iam sempre para o litoral. E o pai não pula e companhia, então somos praticamente, somos praticamente familiares. O Iau e o Nhanja são cunhados. Conhece essa história? É isso, sim. Então, quando este tipo de iniciativa é levado a sério, há sempre bons comentários, principalmente pelo fato do jornal atualmente ser digital. Há um imediatismo em termos de feedback. O que é que as pessoas que já tiveram a oportunidade de ler têm dito acerca deste jornal? Na verdade, como eu disse no começo, quando estava a responder à pergunta sobre a grafia adotada para a produção do nosso jornal, após o lançamento, a 16 de outubro, houve muito barulho nas redes sociais, sobretudo para os que foram formados na componente de padronização. Mas houve muitos outros que também encorajaram a iniciativa e incentivam que a causa possa prosseguir. Sobretudo nesta há quem já tônica... diga aqui, o Bonifácio Raça já diz: o desejo é deixar que a língua fale por si. Certo. Nos comentários aqui embaixo. Pois, ok. Então, é mesmo que permitir que as pessoas que vão lendo conheçam o que é Makua, conheçam como funciona a cultura Makua, e este conhecimento, certamente que não será vago, não será oco, vai impactar na sociedade, não só de Nampula, como também do nosso país, e vai proporcionar, ao mesmo tempo, uma segunda possibilidade de discussão nesta realidade concernente à ortografia e à padronização desta língua. Porque se tomarmos a padronização como um uniforme que devem vestir todas as línguas moçambicanas, haverá choques que não vão proporcionar compreensões. Então, nós estamos a dizer que se escrevermos mais pessoas conseguirão dominar a língua, conseguirão aprender com facilidade, sem precisar de sair de suas casas. Aonde quer que estejam, terão acesso a conhecimentos e elementos linguísticos deste povo. Então, é necessário que, a partir disto, possamos todos nós colaborar para que esta causa não aconteça só para a Makua, aconteça para todas as nossas línguas nacionais, locais, melhor, de Moçambique, onde cada um possa identificar-se com a sua língua e nela afirmar-se com conhecimento de causa e não esperar que sejam outros. Outros já vieram. Os missionários ensinaram-nos a maneira como podemos escrever na nossa língua. Se houver erros, podemos corrigi-los e prosseguir da melhor maneira possível. Então, a nossa gratidão seria preservar aquilo que existe e fomos transmitidos e, ao mesmo tempo, então, podermos dar um novo rosto e sem destruir o rosto antigo que existe na nossa língua e na nossa cultura. Só para exemplificar uma palavra, existe uma palavra que se diz ochompa. Na padronização dizem que devemos usar o C, a letra C. Seria, nesse sentido, ocompa.
Quando eu escrever o compa, ninguém vai entender que estou a referir ao chompa, que significa faltar. Então, por que vamos adulterar? Enquanto a palavra em si, a escrita, conduz-nos à fala. Só para tomar um exemplo. Não quero roubar tempo. Na verdade, isso que está a dizer acontece também na minha língua, que é o Tiao. Tio em Tiao disse Achimwene. Okay. Mas na padronização, dizem que temos de escrever Acimwene, não colocando o CH. Temos de colocar simplesmente o C e o I. Então, lê-se Acimwene. Enquanto que na fala é Achimwene. Fica meio complicado para quem, quem quer aprender. Principalmente para os mais novos de companhia. Mas o importante então, é que... É isto que chamamos de adultério linguístico. Muito bem, muito bem. Olha, estamos com mais 8 minutos pela frente. Nesta edição do Etale Talks, estou a conversar com Kant de Varonha, que é o responsável por esta iniciativa pioneira do jornal Onieria, um jornal em mácua, agora em formato digital, e que, pelo que acabamos de ouvir, vai revolucionar este mercado do jornalismo nacional nas nossas línguas nacionais. Uma mensagem principalmente para a juventude, que é tida como a que não gosta de ler e que não gosta das nossas línguas nacionais. Olha, é que a nossa juventude tenha identidade. A nossa juventude não pode flutuar. Existe aquele filósofo sociólogo polonês, Zygmunt Bauman. Em vários dos seus escritos ele fala das coisas líquidas, até fala do amor líquido, do poder líquido, modernidade líquida, casamentos líquidos, etc. Então, os nossos jovens, se continuarem na liquidez, não terão identidade. É preciso formar identidade pessoal para evitarmos perfis falsos, como acontece nas redes sociais. Que a nossa identidade cultural seja preservada. Isso começa conosco, os jovens. Por quê? Os mais velhos já nos transmitiram valores culturais, mas que nós vamos descurando ao longo do tempo, pensando que seremos mais pessoas e teremos maior dignidade se falarmos inglês, se falarmos também outras línguas internacionais, mas desconhecendo-nos a nós próprios. Então, vamos apelar e convidar os jovens para que valorizem também as línguas locais, valorizem também aquilo que é o esforço das pessoas que estão a tentar colocar as nossas línguas de forma escrita e contribuam para que isso se materialize em cada dia. E aqui não há necessidade de conflitos de grafia linguística, há sim necessidade de preservação da nossa identidade linguística e cultural, há necessidade de podermos permitir que as línguas se afirmem e cresçam com a ortografia que lhes permita identificar-se melhor, sem deformação e sem adultério linguístico, e ao mesmo tempo que vamos permitir que cada língua nossa em Moçambique encontre seu espaço e seu lugar para se autoafirmar e crescer. Contamos com a juventude de todo o país, contamos com Etale Books ou Etale Talks, contamos com Gércio e todos quantos também se identificam com as línguas, para podermos divulgar e crescermos juntos nesta iniciativa que nasce. Se hoje é jornal de Macua, amanhã pode ser jornal Iau, pode ser jornal em Dao, Chicena, etc, etc. Para que o nosso povo também saiba que a nossa cultura já foi oral, mas agora há iniciativa e há necessidade de ser escrita para preservarmos. Os latinos dizem verba non scriptur volant. As palavras não escritas voam. E os nossos valores culturais estão a voar porque não foram escritos. Então, se os colocarmos assim escritos,
em manuais ou em livros ou em contextos assim digitais que possam durar no tempo, estaremos a contribuir também na sua manutenção e as próximas gerações não irão sofrer para encontrar um suporte para a sua identidade linguística e cultural. É verdade, a língua não pode morrer e reza a história que boa parte dos manuscritos que foram encontrados das outras gerações é algo físico. Então, nós temos a faca e o queijo na mão para trazermos este nosso manancial de línguas nacionais, escrito pior agora com a internet, podemos guardar tudo isso na nuvem, as próximas gerações vão encontrar, então há sempre uma oportunidade nos tempos que correm de encontrarmos materiais através da internet, e quando são materiais também de produção local, dão-nos uma grande valia. Já agora, como encontrar o jornal? Existe uma página específica no Facebook ou no Instagram, ou pode-se fazer assinaturas por e-mail? Como encontrar este jornal? Pois, uma pergunta oportuna. Existe sim aquilo que é o Facebook institucional, Emáqua Consultoria e Serviços, mas o meio que temos usado com frequência para a sua disseminação é mesmo por WhatsApp e Instagram, Emáqua Consultoria e Serviços também. Então, por estes meios e para os subscritores proximamente, temos o e-mail woniheria@gmail.com, que será instrumento para usar para quantos vão subscrever a língua, melhor, o jornal, e que vão querer também conosco celebrar parcerias, porque nós somos tradutores oficiais, autorizados localmente aqui, e não podemos continuar a permitir que haja traduções que envergonham a nossa vista, envergonham a nossa cultura e língua. Quando você se depara com textos no banco, nos postes da rua, agora, é difícil agora com a ler. Covid, Com a Covid e tudo. Covid Pois, foi então necessário consultem. criar uma estrutura toda, assim. Pois, conosco estamos oficialmente para fazer crescer a nossa língua, a nossa cultura, o nosso povo, o nosso país. E este mosaico cultural não se pode perder à deriva. Cada um de nós pode apostar na sua língua e incrementar com que o desenvolvimento seja integral e não mutilado. Porque se mutilarmos este crescimento em parcelas que não complementam e não criam unidade, então estaremos também a defraudar a nossa identidade. Muito bem, já diz aqui o Júnior Rafael Opua, Nampula está de parabéns. Não, está de parabéns toda esta juventude que decidiu criar esta iniciativa pioneira que vai incentivar principalmente a juventude a gostar das suas línguas nacionais. Eu, como um bom comunicador, não gosto de pedir considerações finais. O que eu vou pedir agora é diga alguma coisa para podermos fechar com chave de ouro esta nossa conversa. Para terminar mesmo, é agradecer a Italy Talks pelo convite de podermos ter este espaço de apresentar o nosso jornal. Queremos permitir que haja discussão de ideias, não discutamos pessoas, acadêmicos não discutem pessoas, discutem ideias. Vamos discutir ideias que possam promover as nossas línguas e ajudem a crescer o Emáqua. Não sejamos fixistas, e parece aquela foto que eu vi no outro dia, uma vaca amarrada numa cadeira plástica, não conseguia mover-se, porque estava atada ali e fixou-se no seu instinto, pensando que era um obstáculo maior. Não, vamos transpor os obstáculos que existem para podermos avançar. Então não tenhamos medo de avançar e não tenhamos medo de colocar novas ideias que contribuam para o crescimento das nossas línguas e, sobretudo, para promoção e fortalecimento cultural e linguístico do nosso povo e, concretamente, aqui de Emáqua. Que os macuas sejam, sim,
aqueles que valorizam sua língua e sua cultura e não se sintam inferiores, porque nenhuma cultura é superior à outra. Todas as nossas culturas são superiores e importantes. Eu senti-me embaraçado uma vez quando estive em Maputo, 7 anos em Maputo, no Chapa, no escritório, em todos os cantos, Xangana. Mas em Nampula, para você ouvir Macua, precisa, não sei, usar martelo e escópulo. Não pode ser assim. Devemos estimar o que é nosso e apresentarmos como tais, sem nos inferiorizarmos e procurando sempre crescer. Obrigado. Rolo, vamos para frente é o caminho. E o fato de falar Makua não é Samawani, é nossa língua, é nossa identidade. Então temos de preservar e quem sabe um dia tornarmos língua oficial do país, certo. como acontece no Malawi, como acontece na República Unida da Tanzânia, como acontece com o Lingala no Congo. Então, sim, é possível. Temos cérebros capazes, como é o caso do Cantífula de Castro, mais conhecido por Quente de Varonha, nosso convidado nesta edição do Espaço Tal Talks. O grande Cantífula foi ordenado padre em 2015. Desde 2014 trabalha na Rádio Encontro e também na revista Vida Nova, a única revista cristã no país. É licenciado em Filosofia e mestrado em Sociologia. O Onieria é um jornal que veio para ficar, é bem-vindo e cá estamos nós para apoiar. Quanto a mim, muito obrigado pela oportunidade de conversar com uma sumidade como Cantífula e ter este auditório do outro lado nas redes sociais a nos acompanhar. Eu quero crer que vou receber um outro convite para voltar aqui, porque é uma honra estar aqui a conversar com gente que faz a diferença como Cantífula. Parabéns e estamos juntos. Obrigado, então, parabéns também. E cumprimento já os nossos colegas de Onihera que estão neste momento a acompanhar esta nossa conversa. Muito obrigado. Muito obrigado a tal Publish, a tal Talks, a tal Books, os nossos internautas. Vai um forte abraço a Sansana, Koshukuru, Kanimambo, Ndatenda. Grande abraço.